Já nos encontramos, segundo ano. Vamos continuar? Vocês já descansaram, deram uma paradinha? Exercício 5. Exercício 5 diz assim, do CPB, atividade avaliativa 2, tá, pessoal? Acompanha no CPB, porque senão você não tem como entender o que está sendo pedido. Uma empresa produtora de tintas vende as tintas produzidas em embalagens que possuem o formato de um cilindro circular reto. Numa estratégia de marketing, a empresa decidiu usar novas embalagens como o mesmo formato e o mesmo volume, porém com altura 10% menor, como ilustrado na figura. Pessoal, eu tenho um cilindro maior e aí foi feito um cilindro mais baixinho. A quantidade é o mesmo volume. Só que a altura do cilindro novo é 10% menor, ou seja, a altura do cilindro novo é 90% da altura do cilindro velho. Usando raiz de 10 como 3,16, pode-se concluir que a área da superfície lateral das novas embalagens, aí vem as comparações. Então, começando aqui, pessoal, ó, a embalagem 1 tem raio 1 e tem altura 1. Raio 1, altura 1. A embalagem 2, eu vou chamar de raio 2 e altura 2, ok? Aí, pessoal, essa daqui é o 100%, essa daqui 90%, porque tem 10% a menos a altura. Então, a altura aqui é 10%, é 90%, que eu também poderia chamar de 0,9. Então, tudo que eu posso dizer aqui, ó, que a altura aqui é igual a 0,9 de H1. Isso aqui é muito importante para mim. Então, o H2 é igual a 0,9 da altura da primeira embalagem. Outra coisa interessante, o volume 1, o volume inicial, é igual ao segundo volume. E aí eu vou usar a fórmula do volume. Preste atenção, pessoal, o volume de um cilindro é a área da base, que é π R1H1 πr ao quadrado, πr ao quadrado vezes a altura, que é igual a π r ao quadrado 2 H2. Perceba que o H2, aqui seria H2, só que o meu H2 é 0,9 H1. Percebeu? Substitui o H2 por 0,9 H1. Gente, eu posso simplificar algumas coisas. Ó, H multiplicando de um lado e o π multiplicando de um lado e multiplicando do outro, podemos cancelar. O H multiplicando de um lado, multiplicando do outro, podemos cancelar. O que vai me sobrar aqui? R1 ao quadrado é igual. R1 ao quadrado é exatamente igual. Aqui eu vou arrumar aqui para ficar melhorzinho. Vou colocar 0,9 R2 ao quadrado. Bom, você percebe? Como eu tenho R2, R ao quadrado, eu posso elevar na raiz para eliminar o quadrado. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Raiz de R1 ao quadrado é igual a raiz de 0,9 é a mesma coisa que 9 sobre 10, né? 0,9 é a mesma coisa que 9 sobre 10, R ao quadrado. Retirando a raiz com expoente 2 elimina. Então, eu teria R1 é igual, raiz de 9 é 3, R, 3R, sobre raiz de 10. Só que ele fala que a raiz de 10 é para usar como sendo 3,16. Legal, muito legal. Aí eu vou voltar lá no R1. Olha só, voltando aqui no R1, eu sei que R1 para mim é igual a 3R2 sobre 3,16. R1 é igual a 3 vezes 3 vezes R2, aqui é R2, né? Posso tirar não. Sobre 316. 3,16. Aí, pessoal, eu posso simplificar aqui, ó. Eu posso simplificar o R2
eu tinha deixado aqui uma coisa interessante. Cadê? É isso aí mesmo. Aí eu tinha feito assim, ó. 3,16 está dividindo, vou passar multiplicando. 3,16 vezes R1. O 3 que está multiplicando, eu passo dividindo. Isso aqui é igual a R2. Certo? 3,16 sobre 3. R1 é igual a R2. Porque, na realidade, eu vou fazer a comparação de R2 com R1, né? Essa divisão 3,16 dividido por 3, eu vou guardar aqui, ó. Esse R2 aqui eu vou guardar. Aí eu vou para a área, porque ele está falando de área da superfície, né? Então, a superfície 1 é superfície lateral. Superfície lateral, a gente tem um retângulo. Então, esse retângulo é como se eu tivesse isso aqui fechado. Isso aqui, ó, a base do retângulo é o comprimento da circunferência. Então, eu tenho 2πr1, né? S1, 2πr1 vezes a altura 1. A superfície 2, eu vou ter 2πr2, altura 2. Ah, legal! Só que agora, olha que interessante. Vou arrumar isso aqui, ó. Vou dar uma arrumadinha aqui, repetindo, né? S1 é igual a 2πr1, H1. Agora, olha o que vai acontecer aqui. 2π. Gente, quem que é R2? R2 para mim é 3,16 sobre 3, R1. Quem que é H2? H2, 0,9, que eu posso chamar de 9 sobre 10, H1. Viu que lindinho? É uma gracinha. Agora, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. O 9 com 3 eu posso simplificar, ó. 9 e 3 a gente simplifica, dá 3. Vou dar uma arrumadinha aqui. Ó, o S2 é igual a 2π. Como tá tudo multiplicando, não faz diferença a ordem, tá? 2π, R1, H1. Aí vai ficar me sobrando o quê? 3 vezes 3,16 dividido por 10. Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 3,16 dividido por 10. Na realidade, o que eu vou ter aqui? 3 vezes 3,16, eu acho que dá 9,48. 3 vezes 3,16, 9,48. Ó, eu estou multiplicando esses dois. 9,48 sobre 10. Gente, alô, o que é isso aqui, ó? 2π R1 H1. É exatamente o S1. Exatamente o S1. Então, olha o que eu posso escrever. Você tá enxergando, tá? Olha o que eu posso escrever, que S2 é igual a S1. 9,48 dividido por 10, eu vou ter, ó, 9,48 dividido por 10. Dividido por 10. Não vou fazer isso, não. Eu vou multiplicar por 10 em cima e multiplico por 10 embaixo, porque daí eu tenho 100%. Então, eu vou ter 94,8 sobre 100. Ou seja, vezes 94,8. Gente, 94,8, eu posso falar que é 95%. Ou seja, S2 é 95% de S1. Aí a gente vai na múltipla escolha, a primeira já tem a resposta. Ele diz assim, ó, pode-se concluir que a área da superfície lateral das novas embalagens, da embalagem menor, de 90% de altura, é aproximadamente 5% menor que a área da superfície lateral da embalagem antiga. E é mesmo. Ó, S2 é 95% de S1. Então, a resposta correta, letra A. Segundo ano, essa questão, fala sério, é uma questão bem elaborada, né? Tirou uma fotinha? Resolva de novo quando você desligar. Resolva 1, 2, 3, 4, 5 vezes se precisar. Não é difícil, mas você tem todo o passo a passo.
Posso virar? Posso. Questão 6. A questão 6 é mais simples. A questão 6 diz assim, ó. Bem simples a questão 6. A questão 6 diz assim, uma faixa retangular de 3,14 metros por 30 centímetros. Aqui eu tenho 30 centímetros, 3,14 metros, eu tenho 314 centímetros. E um rolinho de pintar, o rolinho é um rolinho cilíndrico, que a altura dele é 10 centímetros e o raio dele, uma faixa deverá ser pintada com rolo cilíndrico de espuma de largura igual a 10 centímetros e raio igual a 3. O raio do rolo é igual a 3 centímetros. E a altura do rolo, o comprimento do rolo, né? O comprimento do rolo é 10 centímetros. Gente, eu vou pintar aqui. A pergunta é o número mínimo de giros completos do cilindro para que o rolo passe por toda a área da faixa. É aproximadamente quantas vezes ele vai passar aqui? Pessoas, vamos comigo. Eu preciso fazer a área da faixa e a área do cilindro. A área do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. E ele fala que é para usar o π aqui, por quanto? Ele não disse 3,14, né? Então, olha o que eu vou fazer. Eu tenho aqui, ó, π 3,14 é igual a 3 ao quadrado vezes 10. É a área do cilindro, né? A área do cilindro. Aí eu tenho 3,14 vezes 3. É 3 ou é 2? Ele disse que o raio é igual a 3. Aí, pessoal, olha o que eu voltei aqui. Só que, na realidade, eu não tenho que achar a área. Eu tenho que achar a área do rolinho, não é a área do cilindro. Desculpa aí, pessoal. A área do rolinho é 2πr vezes a altura. Então, a área seria 2 vezes 3,14 vezes 3, que é o raio, vezes a altura, que é 10. 6,28, 62,8 vezes 3, eu tenho 9.420. 9.420 centímetros quadrados. E a área desse cidadão aqui, eu tenho 30 vezes 314, que vai dar, aliás, 9.420 é a área daqui, certo? E aqui, na realidade, não é 9.420, eu vou ter 2 vezes 3,14 vezes 3 vezes 10. É exatamente, aqui eu tenho 188,4 centímetros quadrados. Aqui é a área da faixa retangular. Pessoas, eu quero a área da faixa retangular e essa aqui é a área do rolinho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir para saber quantas vezes o rolinho vai passar para completar essa faixa. 9.420 dividido por 188,4. Eu tenho exatamente 50 vezes que o rolinho vai passar. Resposta correta, letra B. Na realidade, eu vou ter aqui, ó, 9.420 dividido por 188,4, que é igual a 50. Letra B. Número 7. A questão 7, pessoal, a questão 7, eu não vou nem desenhar. A questão 7, você tem ali uma senoide. E aí, ele mostra um retângulo desenhado na senoide. Dá uma olhada aqui comigo. Gente, a função ali para mim, preste atenção, é f de 2, ó, a função número 7, f de x é igual a 2 cosseno. É 2 cosseno? É 2 seno? 2 seno de x. Gente, preste atenção.
Se eu tivesse só seno de x, seria de 1 até menos 1. Mas como eu tenho duas vezes, ele acrescenta de 2 até o menos 2. Certo? Então, olha só o que ele está considerando. Ele está considerando o π sobre 2 aqui, até o 5π sobre 2. Certo? Aqui ele começa exatamente no 2. Ele não mostra que é 2, ele não mostra. Mas a gente sabe que aqui é o 2 porque ele está multiplicado por 2. Aí ele desce, aí ele vem, e aí aqui ele sobe. Certo? E é esse retângulo aqui que ele quer a área. Ele quer a área disso aqui. Gente, qual é a área desse retângulo? Para com isso, gente. A altura aqui é 2. E a largura, 5π menos 1π, vou ter 4π. Essa distância é 4π sobre 2. 4π sobre 2 dividido por 2, eu tenho 2π. Então, a área desse retângulo é base vezes altura, 2π vezes 2. A área é igual a 4π. Mais fácil do que isso é só mamão papaya com açúcar. Não, açúcar faz mal. Próximo. Acabou? Acabou nada. Essa professora coloca uns exercícios enormes. Sei pra que isso. O próximo, pessoal, ele fala de uma praça lá em Portugal. E essa praça tem um lugar onde as pessoas ficam para assistir. E tem essa praça é circular. E tem um círculo dentro dessa praça circular, onde fica só os atores. E aí foi feito lá um show de música, e ali naquela praça pequena, dentro da praça maior, ficava só os atores. Então eu teria isso aqui, pessoal. Não vou ler tudo, não. É a questão 8? É. A questão 8, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho aqui... O raio dessa grandona é 90 metros. Aí eu tenho essa aqui pequenininha. E o raio dessa pequenininha é 12 metros. 12 metros. Aí ele fala assim, considerando que todas as pessoas que foram ao show estavam na faixa da praça exterior, nessa grandona aqui embaixo, só. E que o show teve uma ocupação média de 4 pessoas por metros quadrados. 4 pessoas por metro quadrado. Cada metro quadrado tinha 4 pessoas. A pergunta era quantas pessoas aproximadamente estavam no show. E ele pede para usar π aqui como sendo 3. Então, eu tenho que fazer, pessoal, eu tenho que fazer a área da grande, a área da pequena e diminuir. Para eu saber qual é essa área dessa coroa circular. Aí eu multiplico por 4, porque cada metro quadrado cabia 4 pessoas. O valor da área que eu acho aqui multiplica-se por 4. Então, olha o que eu vou ter aqui. Área 1 é igual a πr ao quadrado. Área 2 é igual a πr ao quadrado. Área 1 eu tenho 3 vezes 90 ao quadrado. Área 2 eu tenho 3 vezes 12 ao quadrado. 9 vezes 9 é 81. Aqui eu tenho 8.100 vezes 3. Área 1 vai dar exatamente 24.300. Você tá enxergando bem? Tá. Área 2, eu tenho 12 ao quadrado, 144 vezes 3, 432. Área final. Área final é 24.300 menos 432. Vai dar 23.868 metros quadrados. Só que para cada metro quadrado, 4 pessoas estavam lá assistindo. Então, eu vou multiplicar por 4. Se eu tenho 23.868 metros quadrados, quantas pessoas tem? Vou multiplicar por 4. Multiplicando 23.000 por 4... a gente chega em exatamente 95.472 pessoas. Pessoas, olha só, fizemos a área das duas circunferências, diminuímos e multiplicamos por 4. Simples assim, muito simples.
Trocando a minha folha e agora terminando. Número 9. Questão 9. A gente tem assim, ó. Questão 9. Questão 9 fala assim. Ah, olha que legal. Considere o conjunto. Ó. 1, 3, 4, 7, x, y, 18, 19, 21 e z. Isso aqui é um conjunto. E é formado por números naturais. Então eu sei que tudo aqui são números naturais, dispostos em ordem não decrescente. Ele pode ser igual e pode ser crescente. Por isso que ele disse não decrescente. Jamais eu tenho 7 aqui, poderia ter um 6, um 5. Isso não existe. Ele não está formado em ordem decrescente. Aí ele continua assim, sabendo que a moda do conjunto é 7. Opa! Moda é o que mais se repete. Mediana é o que está no meio, é 9. E a média aritmética, vocês estão enxergando? Então, a média aritmética, que a gente representa dessa forma, é exatamente 12. A pergunta é, quem é x, y e z? Ó, primeiro, isso aqui já está na mediana. Esse é o primeiro detalhe. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu tenho 10 números. Então, para eu achar a minha mediana, 1, 2, 3, 4, 5 é o quinto número e o sexto. Tudo que eu sei que x mais y é igual a 9 dividido por 2. Porque a gente soma, aliás, x mais y dividido por 2 é igual a 9. X mais y é igual a 18, ao contrário aqui. Não cheguei a muita coisa. A outra coisa é a moda. Opa, ele fala que a moda é 7. E se aqui eu tenho 7, não tem como eu dizer que o y é 7 ou que o z é 7, porque daí eu teria alguma coisa decrescente. Então, se a moda é 7, obrigatoriamente o x tem que ser 7. Pode ser que o y também seja 7, mas não vai ser, porque 7 mais 7 não daria 18. Aí aqui eu já acho o valor, porque se o x é 7, 7 mais quanto dá 18? 7 mais 11. Então aqui eu já achei que y possivelmente é 11. 7 não seria, e muito menos o z seria 7. Aí ele fala que a média aritmética, ou seja, a soma disso tudo aqui dividido por 10 é exatamente 12. Então eu vou somar, sabendo-se que x já é 7, que o y é 11, para a gente descobrir quem é z. Ó, eu vou fazer direto. 1 mais 3, mais 4, mais 7, mais 11, acabamos de achar que y é 11, mais 18, mais 19, mais 21 é igual. Ó, eu tenho então que 9 mais 91 mais z dividido por 10, porque eu tenho 10 numerais, é igual a 12. Gente, o 10 está dividindo, passa multiplicando, né? Então, eu teria z é igual a 120 menos 91. Ô, folhinha ruim. Mas eu prometo que eu vou dar um jeito nisso aqui. Então, eu teria 120 menos 91, que dá exatamente 29. Z para mim é igual a 29. Minha resposta Z 29, X 7 e Y 11. Resposta correta, letra A, porque a ordem X, Y, Z, 7, 11 e 29. Questão 10. A questão 10 fala assim, o quadro representa, você tem o quadro aí no CPB, tá, pessoal? O quadro representa a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e suas respectivas alturas e metros. Aí vem o nome dos jogadores e vem as alturas. Aí ele pede a mediana em metro, a mediana das alturas em metros. Gente, se ele pede a mediana,
Na realidade, nós temos exatamente quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 12 pessoas. Se eu tenho 12 pessoas, valor par, né? Então, a minha mediana vai ser o sexto e o sétimo. Não preciso arrumar as 12 alturas. Eu preciso chegar até o sétimo de altura, porque daí a gente consegue determinar quem é a mediana. Então, colocando em ordem crescente, a minha primeira altura é 1,84, a próxima 1,9, de novo 1,9, a outra 1,91, próxima 1,92 e 1,94. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, preciso mais uma. 1,98. Isso aqui eu copiei da tabela. Perceba que a minha mediana são exatamente essas duas, porque são os dois valores do centro. Se você soma 1,94 mais 1,98 e divide por 2, você tem exatamente 1,96. Minha mediana é igual a 1,96. Resposta correta, letra C. E a última, ele diz assim, as alturas dos atletas que iniciaram um período de teste no vôlei são 1,99, número 11. 1,99, 2,02, 2,07, 1,91, 1,94 e 1,95. De novo, ele pede a mediana. Se ele está de novo pedindo a mediana, eu preciso colocar em ordem. Então, eu vou colocar aqui, 1,91, 1,94, 1,95, 1,99. 1, 2, 3, 4. Perceba, eu não vou nem colocar o sexto. Bom, aqui para terminar eu teria 2,02 e 2,07. Para terminar, né? Já estou aqui. Então, olha só. 1, 2, 3. As duas centrais são essa daqui. Se você somar 1,95 mais 1,99 e dividir por 2, você acha exatamente a mediana. Sua mediana dá exatamente 1,97. É a mediana. Aí ele pede a média aritmética. A média é a soma desses 6 valores. Somando esses 6 valores, nós vamos achar 11,8 dividido por 6. 11,88 dividido por 6, 1,98. Então, mediana 1,97 e média 1,98. Questão correta, letra D. Com isso, segundo ano, você tem como corrigir toda essa atividade avaliativa. Você vai corrigir essa atividade avaliativa no caderno e vai postar para mim no Eclass. Não poste coisas sem desenvolvimento. Vai fazer todo o desenvolvimento que eu estou pedindo. Por que isso? Porque isso leva ao aprendizado. Bom estudo. Até mais.